Boa tarde ainda, né? A gente está voltando com as aulas, e aí a gente vai gastar umas semanas aí estudando o livro de Neemias, ok? A igreja vai entrar nesse cronograma, que é uma série de pregações em Neemias, especificamente sobre a reconstrução das 12 portas ali da cidade de Jerusalém. E aí, isso tudo é relatado e acontece no livro de Neemias. Aí a ideia é que antes da gente entrar propriamente no livro, a gente precisaria conhecer o contexto. Porque, do contrário, é um livro que fica meio perdido na sua Bíblia. Primeiro que ele é um livro não muito usado normalmente. Geralmente as pessoas vão... No Antigo Testamento vai ler Juízes ou Samuel ou algum dos livros do Pentateuco, mas Neemias não é um livro muito ensinado. Então, a gente vai falar um pouquinho desse contexto, e aí, para isso, eu vou fazer um panorâmico do Antigo Testamento. Então, todo mundo está com a Bíblia física? Eu esqueci de avisar isso no grupo. Eu queria todo mundo com a Bíblia física. Estão com a Bíblia física? Abre a Bíblia física de vocês lá no índice. Antes vamos orar, né? Pai, nós queremos te agradecer pelo dia, pela vida. Obrigado pelo privilégio de estarmos na sua casa. Obrigado pela tua palavra. Entregamos esse início, né, esse retorno das aulas em tuas mãos. Que o Senhor possa nos guiar e nos dar a direção e nos ensinar sobre o Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, lá na parte do índice, só do Antigo Testamento. O Novo Testamento, para esse momento aqui, não vai ser utilizado. A sua Bíblia no Antigo Testamento, ela começa em Gênesis e ela termina lá em Malaquias, ok? O problema é que isso aqui não está em ordem cronológica. Se você não sabe disso, você acha que a história do Antigo Testamento ela começa em Gênesis e ela acaba em Malaquias. Está errado. Na verdade, a ordem cronológica do Antigo Testamento, ela começa em Gênesis e ela vai terminar em Esther. Olha aí no seu índice. Ela vai começar em Gênesis e ela vai terminar em Esther. Depois de Esther, tem um monte de livro. Vai ter Jó, vai ter Salmos, vai ter Provérbios, vão ter todos os livros proféticos, tudo aqui depois de Esther. Então, para você ter uma ideia, estava até comentando com o Alexandre antes do início da aula, se a gente fosse colocar a Bíblia em ordem cronológica, Jó, que vem logo depois de Esther, deveria estar em Gênesis. Porque o período da história de Jó se passa no período do Gênesis. Então, é por isso que você precisa entender a coisa da ordem cronológica e do panorama do Antigo Testamento. Senão você se perde. Você vai pegar para ler um profeta, um livro dos profetas, e vai ter lá, profecia contra Judá. Aí logo no capítulo seguinte vai estar lá, profecia contra Israel. Aí você se pergunta, mas Israel e Judá não são a mesma coisa? Naquele momento, não. E isso tudo de Israel e Judá não serem a mesma coisa, isso acontece dentro do período dos livros históricos, que é de Gênesis a Esther. Então, nós vamos nos apegar ao livro de Neemias. Se você olhar ainda no seu índice, está lá, Esdras, Neemias e Esther. Esses 3 livros cobrem o mesmo período de tempo, que é um período total de 110 anos. Ok? Então tá lá, Esdras, Neemias e Esther. Isso também não está em ordem cronológica, a Bíblia não ajuda nesse quesito. Isso também não está na ordem cronológica. A ordem cronológica deveria ser Esther, Esdras e Neemias. Mas na hora da organização da Bíblia ficou dessa maneira. Então, eu quero hoje gastar um tempinho e explicar como que nós chegamos em Neemias. E tentar te ajudar a entender o Antigo Testamento, no sentido de história. Ok? Então, para isso, a gente preparou alguns mapinhas mentais, que é isso que está aí na sua folha. Você vai ver que está escrito à mão, porque acabou que ficou à mão, eu não sei passar isso para o computador, e ficou dessa maneira. Então, são 4 mapinhas. Eu queria que você olhasse o primeiro, que é esse que começa no Pentateuco, ok? A gente vai olhar esse mapinha, minha gente, vai do Pentateuco, de Gênesis,
até Esther. Então, isso daqui é a história cronológica de Israel, a parte histórica, toda a organização da parte histórica da Bíblia aí no Antigo Testamento. Gênesis, né? O Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada livro desse dá um enfoque em determinados assuntos específicos. Então, Gênesis, ele vai falar sobre as origens. Origem do quê? De tudo. Gênesis fala sobre a origem da terra, sobre a origem do homem, ele vai falar sobre a origem do pecado, ele vai falar sobre a origem do povo de Deus, ele vai falar sobre a origem de Israel, ele fala sobre tudo. Todas as origens estão em Gênesis. E Gênesis termina com o povo de Deus indo para o Egito. Vocês precisam ter essa ideia da continuidade da história. Gênesis termina com o povo descendo para o Egito. Lembra da história de José? Governador do Egito, estava com aqueles anos de seca e de fome na terra. Deus usa o Egito para sustentar o povo. Ali termina Gênesis. Gênesis termina então com o povo indo para o Egito. Quando a gente inicia Êxodo, passou 400 anos. E o povo já não está mais no Egito porque quer estar. Mas o povo está no Egito porque foi escravizado. Fazendo essa aula, eu estava, na hora, de uma maneira rápida ali, eu queria confirmar as datas, os anos, na verdade, os períodos. Por exemplo, o período do exílio na Babilônia dura 70 anos, tem uma profecia e tudo mais. E aí, naquela coisa rápida, com medo de errar número, eu uso o chat GPT, né? Aí eu coloquei lá no chat, qual é o período do período de escravidão no Egito? Ele me respondeu 430. Aí eu sabia que estava errado, né? Aí eu perguntei, você tem certeza? Isso é muito legal com o chat. Sim, você tem certeza? Aí ele virou assim, você fez bem em questionar, porque existe uma discussão, não sei o quê. Aí ele começa a explicar. Na verdade, o período de anos é 400 anos de escravidão. É porque quando o povo desce para o Egito, primeiro eles não vão como escravos. Eles vão livres. O faraó recebe eles para ficar, que é o período de José. Mas a Bíblia fala que depois que José morre, entra um novo faraó que já não era mais amigo deles. Até porque a própria Bíblia, em Gênesis, fala que eles seriam peregrinos e escravos durante 400 anos em terra estrangeira. Então, o período, sim, de escravidão dura 400 anos. O período total que o povo fica no Egito dura um pouquinho mais, 430. Agora, quando Gênesis termina eles indo para o Egito, e quando o Êxodo começa 400 anos depois, eles já escravizados. Então, o Êxodo vai tratar dessa saída do Egito, depois de 400 anos de escravidão, vai falar sobre o chamado de Moisés, vai falar sobre a primeira Páscoa e também mostra a entrega da Torá no Monte Sinai. Isso talvez sejam os principais eventos ali de Êxodo, tá? Depois de Êxodo começa Levítico, que é aquele livrinho chato que ninguém gosta de ler. Levítico e Números. Mas Levítico, ele ensina o acesso a Deus através dos sacrifícios, que era a maneira como aquelas pessoas poderiam ter acesso a Deus. Hoje nós temos acesso a Deus não por causa dos sacrifícios humanos, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Ok? A outra questão que Levítico vai enfatizar é sobre a importância da santidade. O tempo inteiro, santidade é um assunto muito importante no livro de Levítico. Depois começa Números, que fala sobre a organização das 12 tribos e fala sobre a história de peregrinação no deserto ali por 40 anos. Detalhe. Do Egito até a Terra Prometida era uma viagem que durava quanto tempo? 40 dias. Não era 40 anos. Acontece que quando Deus envia lá os espias, eles ficam com medo de entrar na terra. Quando Moisés envia os espias, eles ficam com medo de entrar na terra. E 40 dias vira 40 anos. Eles só vão entrar depois de que uma geração inteira morreu com Josué e Caleb. Por último, Deuteronômio, que é repetição de lei. Significa isso, repetição de lei.
toda a Torá foi repetida antes do povo entrar na terra e começar a tomar a terra. Por que isso era importante? Porque tinha uma nova geração. Uma geração que já não lembrava, que não tinha visto Deus executar as 10 pragas no Egito, que não tinha experimentado o mar se abrir e eles passarem andando. Era gente que ouvia falar, mas que não tinha tido a experiência. Então, antes de entrar na terra... Quê? Nasceu no deserto. Eles nasceram na peregrinação. É igual a galera que nasceu no exílio. Antes deles entrarem na terra, eles precisaram ser lembrados. Então, Deuteronômio é a repetição da lei. Tanto é que os 10 mandamentos, eles vão aparecer em Êxodo, mas eles vão ser repetidos em Deuteronômio. Se eu não me engano, é Êxodo 20. Êxodo 20, né? Os 10 mandamentos. E ele vai ser repetido em Deuteronômio. Então, toda a lei é repetida novamente ali em Deuteronômio. E também tem o Shema, que é Deuteronômio 6, 4 ao 5, que é um texto muito interessante. Deixa eu abrir aqui. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Então esse é um dos textos mais importantes ali para a tradição dos judeus. Isso é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Ok? Então, de Êxodo até Deuteronômio, se percorre um prazo aí, um período de 40 anos, que é o período são os anos que o povo sai do Egito e peregrina na terra até começar a tomar a terra prometida. Agora, olha para a parte de baixo desse mapinha de vocês aí, depois de Pentateuco. Logo depois de Pentateuco tem o livro de Josué, que mostra e vai relatar as guerras do povo para tomar posse ali da terra prometida. Isso daí a gente não tem muito mistério. Depois começa o período dos juízes. O que vocês precisam sempre ter em mente? Israel não tinha rei. E, na verdade, o plano original de Deus foi que Israel jamais tivesse rei. Israel jamais teria um governante natural. O plano não era que Israel tivesse rei, e nem que Israel tivesse um primeiro-ministro ou um presidente. Israel seria governado diretamente pelo Senhor, por Deus. E a maneira e o instrumento desse governo seria através dos juízes, caso nos momentos necessários ali. Juízes, então, ele vai cobrir esse período de 410 anos. Todas as histórias que vocês leem em Juízes, Sansão, Débora, todos os outros, cobrem esse período de 410 anos. Nesse período, não havia um rei específico. O que tinham eram juízes. O que acontecia no período dos juízes? Israel obedecia a Deus e adorava somente a Ele. Eles eram prósperos, tinham paz, ninguém atacava e estava tudo certo. Israel se afastava de Deus, vinha um povo, dominava e oprimia eles. Aí eles se lembravam de Deus, voltavam para Deus, clamavam e Deus levantava um juiz para libertar eles daquela opressão. Isso é algo que se repetia toda vez. Israel se afastava, ficava cativo, se arrependiam e Deus levantava alguém. Não aprendiam. E era sempre a mesma coisa. Juízes, então, ele vai ter esse período de 410 anos de relato. Samuel, ele é o último juiz, às vezes a gente não lembra disso, mas Samuel, que é o profeta, ele é o último dos juízes. E a Bíblia fala sobre isso, ele fica até chateado, porque o povo pediu um rei. Deus fala com ele, não fica chateado, na verdade eles estão me negando, me rejeitando. Mas Samuel, ele era um juiz, ele foi o último dos juízes. E uma curiosidade, mais uma vez, sobre a questão da ordem cronológica. Ruth, o livro de Ruth, ele acontece dentro do período dos juízes. Ele acontece provavelmente no finalzinho do período dos juízes, antes do relato de 1 Samuel. Então, a história de Ruth passa no período dos juízes, mas um período de paz. Israel não estava sendo atacado por ninguém. Depois que o período dos juízes acaba, ou seja,
quando termina lá com Samuel, presta atenção em mim aqui, quando termina lá com Samuel, começa o período do Reino Unido. O que é o período do Reino Unido? É o período em que Israel passa a ser governado por reis. Aí tem Saul, Davi e Salomão. São os 3 primeiros. Isso acontece no final do período dos juízes. Acabou o período dos juízes, o povo que olhou para o vizinho e falou assim, aquela galera ali tem um rei, a gente também quer um rei. E aí Deus vai, fala com Samuel e Saul é levantado a rei. O período desse Reino Unido dura só 120 anos. Israel só fica como uma nação unida nesse período do reinado durante 3 reis. Para você ver como que era frágil a coisa, né? Era frágil e devia ter muita tensão política. Porque primeiro teve Saul, que durou só 40 anos. Depois teve Davi, que durou só 40 anos. Depois teve Salomão, que durou só 40 anos. Desses 3, o único que não teve momento de guerra foi Salomão. Todos os Saul e Davi tiveram períodos de guerra. E detalhe, no finalzinho do reinado de Saul, Israel chegou a ter 2 reis ao mesmo tempo. Porque Saul era rei em uma parte de Israel e Davi era rei em outra. Davi chegou a governar direto de Hebrom durante um tempo. Então, antes que Saul morresse, Davi assumisse tudo. Agora, o período desse reino de Israel como um reino unido, só 120 anos, 3 reis. Olha aí para sua folha. Eu coloquei aí embaixo o período de reinado de cada um, Saul, Davi e Salomão. Aí, depois que Salomão morre, era para ter assumido o filho dele, Roboão. Nome bonito, Roboão. Roboão resolveu ouvir os amigos mais novos do que tomar conselho com os mais velhos. Isso causou uma divisão no reino. E aí aparece um outro líder que é Jeroboão. Nesse período, Israel divide. A gente já falo melhor sobre isso na próxima folha. Mas nesse período, Israel divide. Agora, olha para sua folha aí. No período do Reino Unido e o reino dividido, isso é relatado no primeiro e segundo livro de Samuel, no primeiro e segundo livro dos Reis e no primeiro e segundo livro das Crônicas. Então, quando você olhar esses 6 livros, Samuel, Reis e Crônicas, você precisa saber que ele necessariamente vai falar sobre esse período, do período do reinado em Israel. Samuel vai falar sobre o Reino Unido e os demais vão falar mais sobre o período do reino dividido. É por isso que você vai ver um monte de rei, principalmente lá em Crônicas e em Reis. Quando você lê a sua Bíblia e você lê esses livros, você precisa ter isso em mente, porque senão você não vai entender o texto. Você vai se perder, porque uma hora fala reino de Judá, reino de Israel, fica um negócio confuso. Mas é porque nesse período, o reino de Israel, o país, já tinha dividido em 2. Tá? Agora, vira para o segundo mapa, que é o período do reino dividido. É isso que eu falei. Quando Salomão morre, o ideal e o certo que quem deveria assumir era Roboão, que era o filho dele. Roboão chega, antes, quando tem essa mudança do governo, algumas pessoas chegam para Roboão e falam assim, olha, a carga de imposto está muito alta. O senhor poderia baixar esses impostos aí, porque o povo está reclamando. Roboão vai, toma conselho com os mais velhos, e ele fala assim, olha, o pessoal está me pedindo para baixar imposto. Essa foi a história. O pessoal está me pedindo para baixar imposto. O que vocês me falam? Aí os mais velhos falam assim, olha, faz sentido, faz isso para o povo, né? Ajuda, você está começando agora, né? Vamos trazer o povo para perto e faz sentido abaixar. Ok. Ele vai e vai tomar conselho com os amigos mais novos, da idade dele. Exatamente, a playboyzada ali. E aí ele chegou e pergunta, olha, a galera está pedindo para baixar imposto, o que vocês acham? Aí ele disse, não, abaixar nada, você deveria aumentar.
Em outras palavras, ele fala assim, eles tinham medo do seu pai, eles respeitavam o seu pai, Salomão, eles precisam ter medo de você. Se o seu pai era rígido, você deve ser muito mais rígido. Então aumenta a carga tributária. Quando isso acontece, começa uma divisão política. E aí, o reino, o país inteiro se divide em dois, porque surge um líder falando contra Roboão, que é um cara chamado Jeroboão. Polarização é coisa antiga, não é coisa de agora. Mas divide-se o reino por causa de imposto. Por causa de imposto. Você vê que isso é antigo. Tudo a ver. Tudo a ver. Para você ver que isso é antigo, mas se divide o país inteiro e fica Jeroboão de um lado falando e Roboão do outro lado. Quando tem essa divisão, a maior parte das tribos fica com Jeroboão. Só fica com Roboão Judá e Benjamim. Só quem, se você quiser anotar isso na sua folha, pode anotar, mas só quem fica em Roboão é Judá e Benjamim. Todas as outras estão lá em cima com o novo Messias político lá, que todo mundo acreditou que seria o salvador da pátria. A história se repete, minha gente. A história se repete. Exato. Há milhares de anos. E aí a maior parte fica... Exato, a maior parte fica lá em cima. O reino se divide. Nesse período de reino dividido, presta atenção aqui, hein? Nesse período de reino dividido é que tem todos os livros proféticos. Todos. Abre, por favor, sua Bíblia lá no índice de novo, que nem a gente fez no início da aula. Lá no índice. Todos os livros proféticos aí depois de Esther. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, todos, até Malaquias, todos eles falam nesse período. Eles só aparecem nesse período, que é no período em que Israel se divide em dois. Todos eles. Aí, os profetas, eles vão se dividir em três, que são três momentos, e muito simples de entender, que está aí na folha de vocês. O profeta, ele podia ser pré-exílico, ele podia ser exílico, e ele podia ser pós-exílico. O que significa isso? Significa que, dependendo do profeta, ele profetizou para aquele povo antes deles terem sido invadidos pelos inimigos. Pré-exílico. Alguns profetizaram para o povo durante o período do exílio, quando eles estavam cativos, que são os exílios. E outros profetizaram depois que o povo já tinha voltado do exílio, que são os pós-exílio. Então, assim, cada profeta é em um momento. Mas todos os profetas, eles acontecem nesse período onde o reino já está dividido. Beleza. Jeroboão, ele funda um novo reinado, que ficou conhecido como Reino do Norte, aqui em cima. Enquanto Roboão ficou com o reinado aqui embaixo, que é o Reino do Sul. Jeroboão lá com as 10 tribos, a maior parte, o maior poderio militar, porque tinha o maior número de exércitos, enquanto o Roboão ficou só aqui embaixo, que é o Reino do Sul, que ficou com 2 tribos só, Judá e Benjamim. A verdade seja dita, que Benjamim era chamada de a tribo guerreira de Israel. Era a principal tribo no campo de batalha. Tanto que tinha um grito de guerra comum antigamente, que era atrás de ti, ó Benjamim. Os benjamitas iam na frente e todas as outras tribos vinham atrás. Agora, eram só 2 tribos comparado com 10 tribos de Jeroboão. Beleza. Então, Jeroboão funda esse reino do norte. O país se chama Israel e a capital é Samaria. Enquanto isso, Roboão, que funda o reino do sul, o nome do país passa a ser Judá. E a capital é Jerusalém. Então é por isso que quando você for ler alguns livros proféticos, você vai ver lá, profecia contra Israel, e no capítulo seguinte, profecia contra Judá. Não são o mesmo país naquele momento. São países completamente diferentes ali. Completamente diferentes.
Um é Reino do Norte, outro é Reino do Sul, capitais diferentes, leis diferentes, povos, ainda que judeus daquele momento, mas muito diferentes em termos de prática de vida. O Reino do Norte, você vai olhar aí, ele teve 19 reis. Ele só durou 209 anos, muito pouco tempo. Ele só durou 209 anos, ele teve 19 reis. Todos os reis foram infiéis a Deus. Israel, né, o Reino do Norte, não teve um rei temente. Ele não teve um rei que seguiu o Senhor. Todos eles foram ímpios. Todos eles foram ímpios. Não teve um governante santo. Chega uma hora que, porque Israel se afastou de Deus, Israel passa a ser invadido por um império, que era o império da Assíria. Vamos com calma aqui. O império da Assíria não é o império da Síria. Presta bem atenção que tem um A na frente. É Assíria. Hoje, os assírios seriam os iraquianos. O povo do Iraque é aquele povo que estava ali. Eles foram invadidos pela Assíria. A Assíria tinha uma metodologia de invasão. Primeiro que era uma galera ruim. Sabe qual era a capital da Síria? Quem sabe? Alguém lembra a capital da Síria? Não. Era Nínive. Quando Jonas é chamado para profetizar, ele é chamado para profetizar em quem? Em Nínive. Para quem? Para os ninivitas. E era uma galera ruim. Era uma galera ruim que, assim, eles não costumavam, por exemplo, eles não levavam prisioneiros, eles matavam. Então tem relatos históricos onde o Império da Síria ele pegava um grupo de cativos de guerra, eles colocavam no deserto todo mundo, furavam os olhos de todo mundo e deixava todo mundo vivo com os olhos furados no meio do deserto. Ou então eles cavavam covas coletivas, jogavam todo mundo, ateavam fogo nas pessoas vivas, ou enterravam todo mundo vivo. Então, assim, era uma galera ruim. É por isso que Jonas talvez tenha fugido dali. Mas não era uma galera legal. Foi esse império que invadiu o Reino do Norte. Só que eles tinham essa metodologia de invasão. Eles não levavam cativos. Eles iam para o lugar, matavam todo mundo, destruíam as cidades, e quem sobrava, eles largavam espalhados pelo território. Isso acontece com os israelitas. A Síria vai, invade o Reino do Norte, mata uma galera, destrói as cidades e espalha o povo. Esse povo que sobrevive e é espalhado, ele se mistura com os povos em volta. Fica um povo misturado. É por causa dessa mistura que os judeus olhavam para os samaritanos e não viam eles como judeus. E aí você entende a conversa de Jesus com a mulher samaritana nos evangelhos. Jesus vai falar com a mulher toma um susto, não, você é judeu, está falando comigo? Porque para os judeus, os samaritanos eram de segunda classe. Era um povo misturado que não era mais judeu. Isso vai ser visto também em Esdras e Neemias. Agora, o reino da Assíria fazia isso. Invadia, matava todo mundo e quem sobrava deixava espalhado. Isso aconteceu depois de 209 anos. Quando a Assíria invade, o Reino do Norte então deixa de existir. Israel deixa de existir. Só fica existindo Judá e Jerusalém, lá embaixo no Reino do Sul. Agora, olha aí para a sua folha. Tem o Reino do Sul, que teve aí 20 reis, só que teve alguns fiéis, teve 8 reis fiéis a Deus. Foi pouco, mas isso deu uma sobrevida maior ali para o reinado, né? Tanto que o Reino do Sul, ele durou 345 anos, diferente do Reino do Norte, que durou apenas 209. O Reino do Sul, ele vai ser invadido, alguns anos depois, por outro império. Por quê? Historicamente, os impérios, eles vão um subjugando o outro, né? Nesse período, por exemplo, já teve o período onde o Egito era a grande potência militar. Já teve período em que depois foi a Síria, depois foi a Babilônia, depois foi a Pérsia, o Império Persa, e por aí vai. Nesse período, o império do momento era a Babilônia, que já havia subjugado o Império Assírio.
A Babilônia, ela tem uma metodologia de dominação diferente dos assírios. Ela não invade e mata todo mundo. Ela leva pessoas cativas. Só que ela leva os melhores. Ela vai olhar na população quem são os mais novos, os mais saudáveis, os mais instruídos, quem é que tem as melhores habilidades manuais, quem são os poetas, quem são os artistas, e aí ela vai levando. O Reino do Sul passa por 3 cercos da Babilônia. A Babilônia invade o Sul em 3 momentos diferentes. Ela faz o primeiro, o segundo e o terceiro cerco. O primeiro cerco leva uma galera cativa. Daniel estava nessa leva. Daniel, que a gente conhece, que tem o livro, ele estava nessa primeira leva de cativos. A Bíblia não fala, mas muito provavelmente Daniel foi feito eunuco, né? Ele era novo, ele foi feito eunuco e começou a trabalhar no palácio. Depois de alguns anos, tem o segundo cerco. Nesse segundo cerco, o profeta Ezequiel é levado cativo. Vai passando os anos, né? E depois tem o terceiro cerco. No terceiro cerco, leva-se uma galera cativa, mas aí é quando Jerusalém é invadida. O templo é destruído e os muros também. O rei da Babilônia, ele torna Jerusalém um monte de ruínas. De cabeça eu não sei. Mas de período entre os cercos, eu acho que é coisa de 20 anos. Eu acho. De 20 anos ali. Nesse terceiro cerco, então, a cidade é destruída e o templo também é destruído. Jerusalém, ela se torna um monte de entulhos. Abre, por favor, a sua Bíblia em Jeremias 25:11. Oi. Foram invasões em momentos diferentes. Tanto que o Reino do Norte só dura 209 anos, o Reino do Sul dura 345. Então teve um período aí de 100 anos de diferença. Não. Acredito que não. Não tenho, não. Não estava, não. Foi primeiro em cima. Não, mas o que Paulo perguntou é se a Síria tentou invadir embaixo. É isso, Paulo? Não foi não. Não foi no mesmo período, não. Tanto que nesse período da invasão de baixo, a Babilônia já tinha subjugado a Síria. A Síria já tinha deixado de ser potência. Entendeu? Jeremias 25:11. E é interessante que eles eram tão divididos que o Reino do Sul não vai em socorro ao Reino do Norte, né? Eles estão lá invadidos, eles não se metem na briga. Jeremias 25:11. Toda esta terra se tornará em desolação e ruína, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Jeremias profetizou isso. E ele profetizou que o exílio na Babilônia duraria 70 anos. De fato, durou 70 anos. Quando termina os 70 anos, Ciro passa a governar, que aí já muda o império. A Babilônia cai e surge o Império Medo-Persa, que hoje seria o Irã. Os persas antigos viraram o que hoje é o Irã. E aí começa o retorno do povo para a terra, depois da Babilônia, depois desse período de exílio de 70 anos. E é interessante que, como a metodologia foi diferente, o povo ele se conservou unido. Porque o povo ficou na Babilônia, no exílio, mas eles não se misturaram com outros povos, eles continuaram juntos no exílio. Ficou uma galera em Jerusalém destruída? Ficou. Mas só aquela que a Babilônia julgou que não era bom o suficiente para ir para o exílio. O currículo não foi aprovado. Isso. O currículo não foi aprovado. Deviam ser as pessoas que tinham trabalho braçal, ou os idosos, ou os criminosos. Não foram levados. Tá? Abre, por favor, sua Bíblia em Salmo 137. Salmo 137 é um exemplo de poesia ou música que foi escrito durante o período do exílio da Babilônia. O nome do salmo é Saudades de Sião. Salmo
Salmo 137. É a lamentação dos exilados. E é bonito e triste ao mesmo tempo esse salmo. Olha o que ele fala. Isso aqui aconteceu durante o exílio de 70 anos na Babilônia. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti, que minha língua se prenda ao céu da boca se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Senhor, lembra-te dos edomitas do dia de Jerusalém, pois eles diziam, arrasai-a, arrasai-a até os alicerces. Filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então, ele é um salmo de lamento e de tristeza, mas ele é também um salmo pedindo vingança. O que ele vira e fala no versículo 7. Senhor, lembra-te dos edomitas do dia de Jerusalém, pois eles diziam, arrasai-a, arrasai-a até os alicerces. Você consegue imaginar aquela multidão tomando o templo, destruindo tudo, tacando fogo em tudo, e eles gritando, quebra tudo mesmo, até os alicerces, arrasa até o chão. Isso daqui foi o que eles estão falando que eles ouviam. Aquela turba ficou na mente, aquela turba violenta tentando destruir a construção, como de fato conseguiram destruir. Então, a Babilônia, ela dura 70 anos. Mas ao mesmo tempo que Jeremias profetiza o exílio de 25 anos, de 70 anos, ele também profetiza que no final de 70 anos Deus julgaria os babilônios. Como de fato aconteceu. A Babilônia caiu e foi dominado por outro império, que foram os persas. Aí começa a história de Ester. Lembra de Ester? Ester, judia, que foi levada até o trono lá, a sala lá de Assuero. E ela se torna a rainha, eventualmente, do império. Isso acontece no finalzinho do período babilônico. Agora, vira a sua página aí e vamos para o terceiro mapa. Você vai olhar aí que tem o fim do exílio da Babilônia após 70 anos. O Império Persa subjuga aí a Babilônia. E nesse período nós temos os 3 livros finais do período histórico, que é Esdras, Neemias e Ester. Jerusalém foi completamente arrasada. A cidade foi destruída, o templo foi destruído e os muros com as suas portas também foi destruído. O primeiro a voltar foi Zorobabel. No final, presta atenção, estava todo mundo cativo na Babilônia. Dá os 70 anos, que foi a profecia dada, onde Deus falou que só duraria 70 anos, o povo começou a voltar para a terra aos poucos. Não foi tudo de uma vez. Começou, da mesma maneira que foi embora em levas, ele volta em levas. Foi o Império Medo-Persa que liberou eles. Se dependesse dos babilônios, os babilônios nunca tinham dito de daqui a pouco vocês voltam. Quem deu essa graça e essa licença foi o Império Medo-Persa. Foi Ciro. Sempre lembrando que quando você lê Ester, você vai ver que uma hora aparece Ciro, outra hora aparece Assuero, outra hora vai aparecer Xerxes e Artaxerxes. Peraí, Xerxes e Assuero é a mesma coisa. É o mesmo nome para o mesmo cara. Xerxes primeiro e Assuero. Artaxerxes é uma outra pessoa. Agora, Ciro era um nome comum para todos eles. Porque Ciro não é um nome pessoal, é um título de governo. É igual César. César, o imperador romano, não é o nome pessoal dele, é o nome de governo. É igual o Papa Francisco. Francisco não é o nome pessoal dele, é o nome de governo. O Papa antes dele era o Bento XVI. Não era que ele era o 16º da família dele que tinha recebido o nome de Bento. Foi o nome que ele escolheu para governar a igreja.
Ciro é só um nome de governo, não é um nome pessoal. Fala, Paulo. Graça de Deus. Graça de Deus. Porque o que acontece? É igual... A gente precisa sempre ter em mente que o período do exílio ele foi definido por Deus. 70 anos. E eles sabiam que o exílio estava terminando. Eles sabiam que Deus havia dito que eles ficariam 70 anos na Babilônia e que quando acabasse 70 anos, eles iam retornar. Eu acho que o próprio Deus criou esse zelo nessas pessoas. Em Zorobabel, em Esdras e em Neemias. Se você vê, quando você para ler Neemias 1, você vê que Neemias ele recebe notícias de como Jerusalém estava e aquilo causa nele uma angústia e um peso de intercessão e ele vai orar e ele pede perdão pelos pecados do povo por causa daquela condição. Então, eles sabiam sim, eles tinham essa, não era algo escondido, que apenas poucas pessoas sabiam, era uma profecia que o povo conhecia. Deus disse que ficaríamos no exílio 70 anos. Está chegando o tempo final do exílio. E aí eles pediam. Nisso que eles pediam, eles recebiam graça. Deus dava graça para eles diante do imperador, do governante. Você vê isso com Esther. E você vê isso com Neemias, que era um copeiro, era um cara, um trabalhador doméstico, e ele recebe permissão para voltar para Jerusalém. Ele recebe uma licença que dura 12 anos, ele recebe provisão e ele ainda recebe destacamento. Ele é escoltado. Tudo. Com carta para ele poder passar pela floresta do rei. Olha, me dá uma carta aqui para eu poder passar e para ninguém me parar. E também me dá uma carta aqui porque eu vou precisar de material para reconstruir. Ou seja, foi bancado pelos persas. Da mesma maneira que quando o povo sai do Egito, eles saem com ouro. A saída e os 40 anos e aquela coisa toda foi bancada pelo Egito. É muito engraçado, porque esse é um padrão que se repete na Bíblia. A gente vê Deus usando nações e impérios, às vezes inimigos, para dar apoio e para dar segurança para o povo de Israel. Você vê isso no Egito, quando tinha fome na terra e o Egito foi usado para alimentar o povo. Você vê isso quando o povo sai do período de 400 anos de escravidão, quando eles saem com ouro. Você vê isso no período de Jesus, quando existe aquela ordem para matar as crianças, e a Bíblia fala que os pais de Jesus descem com ele para o Egito, onde ele fica seguro durante um tempo. Você vê isso com Moisés, que também é protegido no Egito. E você vê isso depois com os persas, porque os persas, eles bancam não só o retorno, mas eles bancam as obras. Eles bancam a reconstrução. E hoje é o maior inimigo de Israel, né? Na atualidade é o Irã. As coisas são engraçadas. Isso. Oi. Eu queria falar, lá em Daniel, quando eles são levados cativos, Daniel 1, 2 diz: o Senhor pegou das mãos dele, Jeoaquim, rei de Judá, e a honra do da cativeiro. Então, quando o povo sabia que existia a mão de Deus, quando eles foram para esse exílio, sim, tinham essa consciência. Alguns tinham, né? Acho que... Mas eles tinham. Mas eles tinham isso. E assim como eles tinham consciência da profecia de que um dia isso ia acabar. É engraçado. Deus não deixa ninguém à toa. Quando ele coloca algo, mesmo que seja um deserto, uma coisa ruim, né? Difícil para nós, acaba, tem um período, e ele traz a provisão, como você falou aqui várias vezes. Deus não deixa ninguém à toa e ele não deixa o povo no escuro. Quando eles ficaram 400 anos, Deus avisou antes. Quando eles ficaram 70 anos na Babilônia, Deus avisou antes. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes avisar aos profetas. Isso é meio que um padrão também, assim, né? Deus avisa. Eu ia falar alguma outra coisa enquanto você estava falando. Não vou lembrar mais. Você estava falando sobre... Fala de novo para ver se eu lembro o que eu queria falar. Lembrei. Daniel
Daniel fala em Daniel 1 que Deus entregou o rei na mão da Babilônia. Ele conseguiu olhar, discernir e ver que aquela catástrofe era a mão de Deus. Ele não olhou para aquilo e falou, caramba, é o diabo. Vamos 7 dias de jejum e vamos passar sal grosso em tudo. Não tinha isso. Ele conseguiu ter esse discernimento de talvez... Será que isso é mão de Deus? Semana passada, né, na pregação que foi em Malaquias sobre os gafanhotos, durante muito tempo a gente falou que aquilo ali era coisa do diabo. Mas o texto fala que foi enviado pelo Senhor. Então, assim, isso é algo interessante que talvez a gente deva aprender, porque no período da pandemia se discutiu muito isso, né? Ah, isso é o diabo, não sei o que, para acabar com a igreja. Não foi isso. Provavelmente não foi isso, né? A maneira como a boa parte das pessoas discerniu aquilo não foi nesse sentido. Então... eu falei aqui. Quando ele vai para destruir Sodoma. Aí ele vai e fala, mudarei eu. Exato. Deus sempre avisa, Deus sempre fala, porque Deus é relacional, né? Então, no relacionamento, ele fala os planos. Agora, o povo volta em levas. A primeira leva é Zorobabel, isso vai estar lá em Esdras do 1 ao 6, que vai focar na reconstrução do templo. Isso demora 20 anos. O templo demora 20 anos para ser reconstruído, porque a galera foi marcha lenta ali, foi meio murrinho. Tanto que é nesse período que Ageu profetiza. O livro de Ageu é nesse períodozinho de Esdras, você vê que não é em ordem cronológica. Porque se tivesse, Ageu era para estar aqui, entre Esdras capítulo 1 e Esdras capítulo 6. Ageu profetiza incentivando o povo a chegar junto na reconstrução do templo. Isso dura 20 anos, tem a primeira volta. Depois tem uma segunda volta, e aí vem Esdras mesmo, né? E Esdras vem, o templo já estava reconstruído, já tinha estrutura. Mas Esdras vem para ensinar a Torá, porque o povo tinha a parte física, mas não tinha o conhecimento. Eles não eram mais ensinados nas coisas de Deus. Esdras vem então para ensinar a Torá e reconstruir a sociedade civil, organizar a sociedade. Isso vai estar lá em Esdras 7, capítulo 7 ao capítulo 10. Depois vem a história de Neemias. Curiosidade para vocês. Na sua Bíblia, hoje você tem o livro de Esdras e o livro de Neemias. Durante muitos anos não foi assim. Na verdade, era um único livro. Tudo Esdras. Tudo Esdras. Então, Esdras pegava os 3 principais líderes, Zorobabel, Esdras e Neemias. Depois de um tempo, como ficou muito grande, os judeus passaram a dividir esse livro. Aí tinha primeiro de Esdras e segundo de Esdras. Até que, por último, na questão de organização bíblica, segundo de Esdras passou a ser chamado de Neemias. É por isso que hoje você tem o livro de Neemias na sua Bíblia. Aí, deveria ter um Zorobabel, também acho. Devia ter Zorobabel, Esdras e Neemias. Ficaria mais simples da gente entender também. Aí chega Neemias, que é uma terceira leva aí, né? Uma terceira volta. Neemias, ele foca na reconstrução dos muros da cidade e de Jerusalém. Naquele período, o povo já conhecia a Torá, o templo já estava reconstruído, mas não havia proteção. A cidade continuava à mercê daquilo ali. Ainda tinha uma miséria muito grande na cidade. E aí, Neemias, ele olha para aquilo e vê que aquilo era algo que valia a pena e era necessário proteger com muros. Ele olha para o templo e ele olha para a Torá e fala, a gente precisa proteger isso. A cidade precisa ser protegida. É algo valioso. Não é algo barato que não precisa de proteção. Ele dá valor àquilo e ele começa essa obra. E detalhe, a obra de Neemias dos muros é muito rápida. Ela dura apenas 55 dias. 52 dias. O muro levou 20, o templo levou 20, o muro levou 52.
muito rápido. Essa galera que devia construir o templo. E assim, eles construíram com um contexto muito adverso. A Bíblia fala que eles encontraram oposição, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eles construíam com ferramentas de construção numa mão e a espada na outra mão. Porque eles estavam construindo o muro, mas a qualquer momento eles poderiam ser atacados. Eles deveriam defender a cidade. Isso acontece em Neemias. Depois tem Esther. Esther significa aí, fala sobre a salvação do povo judeu e o retorno do exílio. Olha aí embaixo, eu coloquei para vocês a ordem cronológica dos 3 livros. O certo da ordem cronológica primeiro seria colocar Esther. Esther acontece ali entre a primeira parte ali do livro de Esdras, tá? Seria Esther no reinado de Xerxes I, depois Esdras no período do reinado de Artaxerxes I e Neemias, que também acontece no mesmo reinado, mas já no finalzinho. Neemias pega o finalzinho desse rei. Logo depois tem uma modificação porque Artaxerxes morre. Por último, me dá um tempinho só para eu terminar isso aí. Isso aqui é simples agora. Neemias, que aí a gente entra propriamente na semana que vem. Neemias, o Hernandes fala sobre isso, né? Ele é talvez a principal figura aí no Antigo Testamento de liderança. Ele vai desempenhar 3 funções diferentes aí no livro dele. Ele começa como copeiro do rei, que não é apenas aquele cara que serve a bebida, mas é aquele cara que prova a comida antes do rei comer. Se alguém tiver que morrer, é o copeiro. Esse era Neemias. Era um risco diário. O adicional de periculosidade dele devia ser altíssimo. Ele era o copeiro do rei. Ele foi o construtor de muros. Então, ele era um trabalhador doméstico. Depois ele se tornou um pedreiro. O dinheiro civil é coisa muito de gente agora. Naquela época era pedreiro. O próprio Jesus, arquiteto, mas não é arquiteto. O próprio Jesus era um construtor. O próprio Jesus era um construtor. Exato. Ele era um copeiro do rei, ele foi um construtor de muros e ele foi governador. Essa fidelidade de Neemias fez com que ele fosse fiel nessas 3 funções diferentes. Ele foi fiel ao rei como copeiro, ele jamais colocou um veneninho na comida do seu opressor. Ele se tornou um construtor de muros, ele não fugiu de trabalho braçal e ele deu exemplo. E depois ele chega a ser governador, e ele governa Judá por 12 anos. Olha aí, Neemias, o nome dele significa Yahvé consola ou conforta. Ele era um judeu no período do exílio, ele servia como copeiro na Pérsia, ele assume essas 3 diferentes funções, e ele reconstruiu os muros e as 12 portas. Cada porta tem um nome. Isso é assim até hoje. Não que eu tenha ido lá, porque eu nunca fui. Mas está na ordem? A Alexandre acaba de me falar que está na ordem como aparece, tá? Cada porta tem um nome e tem um significado. Algumas portas você vai ver que tá fechada. Isso aqui eventualmente vai precisar ser aberta, né? Não, a porta velha está fechada, mas a do monturo também. A do monturo, na sua Bíblia, pode parecer porta do esterco. Não, tudo bem. Ah, tá. Tá, mas a do monturo está aberta? Ah, tá. Isso aí a gente pesquisa depois com calma. Agora, cada porta tem um nome e tem um significado. É isso que vai ser pregado nas quartas-feiras aqui, explicando cada uma. Essa não é a minha função. Deixando claro desde já. Não vou explicar os significados das portas. Por último aí, eu fiz um roteirinho do geral do livro de Neemias. Neemias, então, começa o livro, né? Tomando ciência da situação em Jerusalém, ele pede licença ao rei, o rei dá. Ele vai para Jerusalém iniciar a obra de reconstrução dos muros. Ele permanece em Judá como governador por 12 anos. Depois Neemias volta para a Pérsia por cerca de 1 a 2 anos. Ele fica lá só um tempinho como convidado mesmo do imperador. Depois ele volta para Judá e faz algumas últimas reformas religiosas, que está lá no finalzinho de Neemias, no capítulo 13 e 14, e acaba.
Então, quando você vier na quarta-feira na igreja e as pregações estiverem sendo feitas relacionadas às portas, é isso aqui. Jerusalém havia sido atacada e invadida pela Babilônia, o templo foi destruído, os muros foram destruídos junto com as portas. 70 anos depois, o povo começa a voltar gradualmente para Jerusalém. Essa última volta acontece com Neemias. E Neemias começa a reconstruir os muros e as portas. Ok? Dúvidas? Guardem essa daí, porque a folhinha, porque se vocês tiverem dúvida em relação ao Antigo Testamento, dá para consultar. Aí acho que vai ficar mais fácil de vocês se acharem aí na leitura. Vamos ficar em pé? Vamos orar?